protótipo do sistema que a gente está desenvolvendo, né, dentro lá do laboratório. A gente chama ele de Mind, né, o laboratório é Erlang, né, e esse sistema ele está fazendo, no caso, nesse momento, o processo de captação, né, e também o processo de análise de vários sensores. No caso aqui eu estou utilizando esse sensor que a gente tem, que faz a captação da pupila da pessoa, foi um sensor desenvolvido no laboratório, né. A gente tem também um sensor que é uma webcam normal. O aluno, então, enquanto, por exemplo, estivesse vendo uma videoaula, né, o sensor faria a captação, né, da webcam normal do aluno enquanto ele está vendo, e também da pupila, do olho, né, do aluno, onde a gente tem aqui, no caso, o olho, e a gente faz aí, no caso, a medição. Não dá para ver direito aqui pelo projetor, mas ele faz a medição do diâmetro, por exemplo, da pupila. Isso daí é um bom indicativo para a gente, por exemplo, da atenção, né? A dilatação da pupila é um indicador de atenção para a gente. A gente também tem, eu estou usando, se vocês forem ver, tem uma faixa que está aqui em cima na minha cabeça. Essa faixa ela faz a captação do eletroencefalograma. No caso, a gente faz a análise dessas ondas do eletroencefalograma, e aí, por algoritmos de machine learning e entre outros, né, algoritmos estatísticos, a gente capta, no caso, indicadores de atenção e de estresse da pessoa. O indicador de estresse para a gente é importante para ver o nível de dificuldade. Quanto mais difícil, por exemplo, tem um determinado exercício ou uma matéria, alguma coisa assim que o aluno esteja aprendendo, a gente pode captar, por exemplo, pequenas variações de estresse na pessoa para saber se aquilo é difícil ou não. A mesma coisa a gente tem aqui no EDA. O EDA é a atividade eletrodermal, que é, no caso, a condutividade da pele. Ela é muito muito sensível ao suor da pessoa. Então, por exemplo, quando tu está suando mais, teu nível de estresse aumenta e eu consigo capturar melhor, daí, no caso, o nível de estresse, no caso do aluno, utilizando a atividade eletrodermal. E aqui está o sistema que a gente, né, parte do sistema que a gente desenvolveu. É evidente que isso daqui é a parte do pesquisador. O aluno ele vai estar assistindo a videoaula, né, sendo monitorado, e o pesquisador pode, daí, então, visualizar todo o processo em tempo real, todo o processo de monitoramento aqui do aluno e ter informações de atenção, estresse, para saber, por exemplo, dificuldade ou o que está captando a atenção do aluno. Então, a partir do sistema, para encerrar, quer dizer, esse é o parte, a parte do tutor, né? Que é, o professor pode olhar e tentar ver nas ondas o que é indicativo de aprendizado, se o aluno está aprendendo e não, e interagir com o sistema, mas o objetivo, então, é você só com a videoaula, com os sensores acoplados a você senta, acopla os sensores e o computador automaticamente poder agir como tutor para você. Tá? Essa seria a ideia. Tá? A gente, só para deixar aqui, aqui tem o meu e-mail, quem quiser entrar em contato para saber mais informações lá do Lunch. E quem quiser participar, por exemplo, para assistir uma videoaula, para a gente fazer o processo de monitoria, a gente está no processo de coleta de dados. Né? Para a gente poder melhorar o sistema, a gente precisa coletar o máximo de informação possível, digamos assim, no mais variado, né, número de alunos que a gente conseguir. Então, quem tiver interesse também pode entrar nessa página, deixar um cadastro, a gente entra em contato aí para agendar assim que a gente tiver para experimentar. Então, sejam bem-vindos. Gente, obrigado. Tá? Quem tiver pergunta, estou pronto para responder. Um minutinho de pergunta. Sim. O projeto vai ser o custo desse equipamento? Custo de equipamento. Por enquanto, nós estamos na fase de pesquisa. E esse equipamento todo que a gente falou é barato. Porque esses sensores, hoje em dia, são muito baratos. E até fazer, por exemplo, uma câmera desse tipo, né? Esse sensor de captação da pupila que a gente tem aqui, hoje, comercialmente, tu encontra esse tipo de sensor. Na faixa, a gente chegou até a analisar, porque a gente queria comprar um sensor desse para fazer, né, para fazer os testes, né, era mais fácil a gente comprar. Só que ele custa aí entre 20 e 50 mil reais. Esse daqui a gente fez com 800 reais. Né, então, aí é que tá, foi impressora 3D e uma câmera webcam normal. Tem um projeto do MCF, eles estão fazendo isso, captação mental. O EEG
milhares de locais estão utilizando EEG e outra para as mais diversas aplicações. O objetivo deles é baratear o hardware. Não, não é nosso objetivo, não é baratear o hardware. Nosso objetivo é o seguinte: através desse conjunto de entradas do aluno, você consegue entender automaticamente, saber se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo. Esse é o nosso objetivo. Esse equipamento tem que ser disponibilizado, não? Ou não? Não entendi. O equipamento. Ah, não. Primeiro a gente está com... Será que o computador é capaz de fazer isso? É a primeira fase de pesquisa. Segunda a gente está usando só sensor barato. Depois, como botar isso para vocês? Pesquisa é a longo prazo. Uma coisa prazo. muito legal seria se a gente conseguisse detectar que apenas com o uso de uma webcam eu conseguia fazer uma análise de atenção e dificuldade do aluno. Porque daí qualquer um tem webcam em casa. Mas a gente precisa de todos os outros sensores para poder nos dar uma informação mais fiel desses dados, e aí a gente faz cross-análise de todos os sensores para ver realmente. Se a gente chegar a uma conclusão que a gente consegue fidelidade só com uma webcam, ótimo. Não precisaria utilizar os outros. Uma pergunta aqui. Sobre isso que você falou agora, não seria melhor usar um aparelho chamado Kinect, que ele tem mais sensores que o webcam comum, e também ele não é tão caro, se for dizer, porque ele pode te dar a temperatura, dados de várias partes do corpo. A gente chegou a analisar o uso do Kinect, só que a grande vantagem do Kinect seria para fazer, por exemplo, o scan de gestos de corpo inteiro. Como a gente está trabalhando com videoaulas, o que é uma videoaula? É o cara sentado na frente do computador. Eu não tenho gesto, não tenho gesticulação, o nosso objetivo seria mais fácil. Esse aqui é o grande problema. O Kinect é ótimo para te utilizar corpo inteiro. Se tu vai fazer gesticulação ou outro gênero. Vocês acham, por exemplo, que além do uso da webcam, o microfone como ferramenta de leitura de estresse vocal seria também de utilidade? Bom, a ideia do uso do microfone ela é útil se tu tivesse uma interação vocal com o sistema. Correto. A gente... No caso da palestra, ela vai entender que a intenção futura é justamente essa. Não, desculpa. O aluno, você sentado numa videoaula, você está quieto. E aí o computador chega e para no meio de uma videoaula, automaticamente te dá um exercício, muda a explicação, muda isso, porque ele acha que você não está entendendo. Então não tem interação de voz nenhuma. Você não pede nada. O computador automaticamente acha. A gente não vai necessariamente adaptar ou alterar o sistema de videoaula. O sistema de videoaula é como vocês estão estudando pelas videoaulas hoje. O que a gente quer é conseguir adaptar a videoaula. A gente gostaria de ver, tu está tendo mais dificuldade para aprender nessa videoaula, então eu vou adaptar ela, botar um exercício para chamar a tua atenção, ou então botar uma matéria mais mastigada para tentar amenizar a dificuldade, coisa do gênero. Como a gente faz hoje atualmente. Se eu acho que a turma não está entendendo, olhando pela cara das pessoas, eu mudo a minha aula. Eu mesmo paro e mudo a aula. O microfone seria muito interessante. O microfone é muito interessante se tu tem uma aula presencial. Em aulas presenciais. No futuro, talvez a gente possa estender isso daí, mas atualmente a ideia é para a videoaula. Eu vou parar nas perguntas, então do outro, que a gente tem que manter o escalonamento, que é hiper apertado, tá? Aí qualquer outra coisa, se vocês tiverem interesse, podem fazer mais perguntas, etc. Aí também, se quiser mandar pergunta também. Ok. Gente, obrigado. Tá?